Olá, boa noite. Todos nós temos algumas partes da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, que a gente não gosta, né? A gente não gosta disso e sempre pensa, puxa vida, por que eu sou assim? Eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de me comportar como fulano de tal, eu gostaria de não ter esses sentimentos negativos que estão dentro de mim, eu não gostaria de ser tão impaciente quanto eu sou, eu não gostaria de ter essa timidez que eu tenho, que é excessiva, eu não gostaria de ser tão agressivo como eu sou, eu não gostaria de ter uma autoestima baixa, eu não gostaria de ficar deprimido com tanta frequência. Eu queria aprender a me comunicar melhor com as pessoas. Parece que a forma como eu me comunico impede as pessoas de me entenderem. Então, são aspectos da personalidade da pessoa, que nós temos, que a gente não gosta muito e, eventualmente, a gente gostaria de mudar, mas tem dificuldade, né? Então a gente vai pensar hoje, vai refletir sobre de onde vêm essas características da personalidade, né? Qual é a força e qual é a importância dessas características da personalidade indesejadas. A gente vai falar especificamente das indesejadas, porque é óbvio que tem características que a gente possui que a gente gosta, que nos conduzem para frente, nos ajudam a realizar os nossos projetos. Nós vamos falar especificamente dessa parte que não nos agrada. E às vezes são partes que podem até agradar ao outro, mas nós não gostamos desse tipo de característica. De onde vem o nosso jeito de ser? É óbvio que o nosso jeito de ser é influenciado pela forma como nós somos criados, é influenciado pela forma, pelas experiências que a gente tem, pelos traumas que a gente vivencia ao longo da vida. Então, essa forma de criação, os traumas que a gente vivencia ao longo da vida, a nossa história, o caminho que a gente percorre desde pequenininho, vai moldando a nossa personalidade. Mas, além disso, nós temos alguma outra coisa, outros aspectos, outras dimensões que vão afetar a nossa personalidade e o nosso jeito de ser também. Um desses aspectos, uma dessas dimensões, seriam as questões genéticas, né? Nós somos formados, né, como eu já disse em outras ocasiões, por feixes de nervos, né, que a gente herda dos nossos antepassados. Então, fisicamente, a gente tem um aparelhamento neurológico que também é responsável por certas características da nossa personalidade. Por exemplo, você ser muito mais ativo, você gostar muito mais de atuar no mundo fisicamente, se movimentar mais. Isso pode ser uma característica da sua própria condição neurofisiológica. E outras pessoas são mais quietas, mais tranquilas, não são muito ligadas em se movimentar, se mover, são mais passivas, digamos assim, de um ponto de vista físico. Então, isso faz parte do nosso mapa genético, da forma como o nosso corpo foi constituído. Outro aspecto também seria a inteligência, né? Todo mundo sabe que existem pessoas que têm uma inteligência privilegiada, né? São superdotados, digamos assim, né? E a inteligência tem vários níveis. E a superdotação também depende de um aparelhamento neurofisiológico. Mas, além disso, existe algo que o grande Jung discutiu, estendendo e aprofundando os estudos do Freud, ligados ao inconsciente,
que é o conceito de inconsciente coletivo. Então, o que seria esse inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo está ligado às experiências vividas pelas tribos que antecederam, das quais nós fazemos parte, e as quais antecederam a nossa existência. Então, a tribo é o nosso grupo, é o grupo do qual a gente faz parte. Esse grupo, ao longo do processo de evolução, de geração a geração, vive experiências também. E vive experiências de todos os tipos que eventualmente podem afetar o comportamento de uma pessoa em gerações muito mais adiante, né? Os nossos ancestrais. E aí a gente tem sentimentos que a gente não sabe absolutamente de onde vem. Por exemplo, nossa, eu me sinto muito angustiada às vezes, está tudo tão bem, eu não sei de onde vem essa sensação de angústia. Essa sensação de angústia pode estar, sim, registrada na nossa mente, no nosso cérebro, em função de experiências e vivências dos nossos ancestrais, e que da mesma forma que os aspectos físicos são passados, os aspectos psicológicos, as experiências também são passadas de geração a geração. E essa ideia de inconsciente coletivo, ela explica muitas coisas, né? É uma pena que nós sejamos incapazes de escanear a nossa mente de forma que possamos ver a nossa ancestralidade e ver o que aconteceu nesse passado e de que forma essa história ela acaba afetando a nossa vida hoje em dia. Então a ideia é, poxa vida, então eu tenho alguma característica que é derivada de alguma coisa vivida pelos meus ancestrais e eu não posso mudar isso? Na verdade, tudo pode ser mudado nas nossas vidas, né? É claro que eu estou falando da nossa tribo, das tribos das quais a gente deriva, que são várias, né? Se a gente for pensar nas inter-relações entre as pessoas, as famílias, as tribos de valores totalmente diversos, diferentes. A gente não deriva só de uma linha materna, a gente tem também a linhagem paterna. E aí é um mix de muita gente, muitas histórias. Então a gente não é determinado, né? Não diria determinado, eu não gosto de usar essa expressão, mas não está dentro da gente apenas experiências que vêm de uma única linhagem. A gente tem várias que nessas interlocuções elas acabam contribuindo para a formação da nossa personalidade. E aí, se eu não gosto disso, por exemplo, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Isso eu não estou gostando em mim. As pessoas não me entendem. E pode ser alguma coisa ligada à sua criação, claro, né? Recente. Ou pode ser alguma coisa mais distante. Especialmente quando você vê que dentro da sua família não existem pessoas com essas características. Parece que só você foi premiado, né? Aí você fala, pô, eu sou tão diferente, parece que eu nem faço parte dessa família. Isso pode vir de longe. Então, vamos pegar nesse aspecto da comunicação. Eu levantei aqui algumas questões que a gente pode levantar
para poder melhorar isso, né? O que eu vou fazer com esses aspectos da personalidade? Como que eu vou lidar com eles? Eu vou desprezar? Eu vou negar a existência deles? Eu vou me deprimir? Eu vou tentar esquecer isso e deixar para lá? Eu vou esconder isso? Eu vou me revoltar por ser do jeito que eu sou, como muitas pessoas fazem? Você até pode fazer isso, né? Tá? Você tem liberdade para fazer o que você quiser, né? Mas você pode também dialogar com esses diferentes aspectos do seu eu. E dialogar com esses diferentes aspectos do seu eu seria refletir sobre eles, aceitá-los acima de qualquer coisa e não negá-los, né? A gente tem que aceitar, né? Aceitar os limites, aceitar as dificuldades e estabelecer um diálogo com esses aspectos da nossa personalidade. E aí eu levantei aqui algumas questões que vocês podem fazer para si mesmos, né? Para poder refletir a respeito disso. O que é essa dificuldade? O que você está chamando de dificuldade de comunicação, de ser entendido? Eu quero dizer que as pessoas não me entendem, e quando você fala as pessoas não me entendem, você tem que pensar, dar um exemplo para você mesmo de uma situação em que você teve dificuldade, que mostra que é isso mesmo, que você não está conseguindo se fazer entender. Com mais de uma ocasião, em tal ocasião aconteceu isso, em outra ocasião aconteceu aquilo, porque aí você mesmo pode falar, não é dificuldade de me fazer entender. Pode ser alguma outra coisa, alguma outra dificuldade de comunicação. Ou eu não estou entendendo, eu não estou ouvindo o que as pessoas estão falando. Você tem que refletir sobre isso. Então, a primeira questão é o que é essa dificuldade que tem que ser bem definida para você entender que é isso mesmo que você pensa, porque pode não ser. Depois é como ela se manifesta, ou seja, o que acontece com você naquele momento que você tem essa dificuldade, né? Você fala muito, você deixa de falar, você se irrita, tem um monte de emoções que acompanham esse momento. Você vai refletir sobre isso também. Você vai refletir também sobre em que situações isso acontece. Veja bem que tudo isso são reflexões, são diálogos que você está estabelecendo com você mesmo. Então, em que tipo de situação isso acontece? Pode ser que não aconteça em todas as situações, acontece em algumas situações específicas. Aí você vai refletir, por que será que nessas situações específicas isso acontece? A que tipo de experiências podem fazer com que as pessoas tenham essa dificuldade nessa situação específica? Quais as emoções que estão presentes nesse momento? O que eu sinto? Raiva, tristeza, impaciência, ansiedade. Aí vem as emoções que acompanham esse tipo de manifestação. Aí eu falei alguma coisa que você falou, como que as pessoas da minha família reagem, como que elas são em relação às formas de comunicação com as outras pessoas, porque aí você pode ver se realmente alguma coisa que está ligada ao ambiente familiar, né, mais atual, uma geração mais presente, ou alguma coisa que não aparece na sua família no geral e pode estar ligada a alguma coisa mais ancestral, já que você não consegue entender o porquê isso acontece com você hoje. Isso eu já tinha comentado, você tem que ver as situações nas quais você não sente essa dificuldade. Devem existir situações nas quais a comunicação é mais fácil, é mais tranquila. Que situações são essas? E uma pergunta importante:
Por que eu não gosto disso em mim? Por que mudar? Né? Se quer mudar de fato, e se quer, por que você quer mudar? O que essa mudança vai promover? O que de bom ela vai trazer para você? Toda essa forma de pensar ou de refletir vai fazer com que você pense em que situações, inclusive situações vividas pelos seus ancestrais, podem levar as pessoas a se comunicarem, a terem esse tipo de dificuldades. Para isso, você pode buscar até literatura, ou seja, trabalhos a respeito, para estudar mais esse respeito, e esse é um processo de autoconhecimento. Esse é um comecinho, é um caminho que você começa a traçar para tentar entender o que está acontecendo com você, por que você quer mudar, se você deve ou para que você quer promover algum tipo de mudança em você. Se você não conseguir resolver isso sozinho, aí, obviamente, você precisa da ajuda de outras pessoas, né? Você pode estudar, fazer cursos para melhorar isso, workshops. Ou uma coisa muito interessante que contribui, que tem como objetivo o autoconhecimento, é a análise ou a terapia. Boa sorte, que todos estejam contentes com a forma com que vocês são, e se não estiverem, que possam promover mudanças em relação a essas características. Um grande abraço e boa noite.